Leitura do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Encarnação nos diferentes mundos. 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo. Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para o mundo superior. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. 174. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. 175. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode-se fazer noutro. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Há muitos, em diversos graus. Pode-se reconhecer, por um sinal qualquer, quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. 177. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como se explica nesse caso a pluralidade de suas existências sobre o mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178. Os espíritos podem reviver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso e, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram o mesmo grau de perfeição? Não,
é como ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Ver influência do organismo. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida, eles têm corpos, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra, outros nada sabem. 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras, e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem para as coisas distantes percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta do remorso, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo. Fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo, como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse um auxílio da providência, que deseja abreviar os sofrimentos.